Pessoal, nesse vídeo nós vamos te colocar todas as questões inerentes aos prazos do EPROC e como no final de cada prazo você pode atuar para acelerar o andamento processual manipulando o algoritmo, o robô que embasa o EPROC. Esse raciocínio serve inclusive para vários tipos de processos eletrônicos. Vem com nós, se inscreve no canal, já dá o joinha aí para ajudar a chegar a mais gente. Vamos junto. Então, essa questão do peticionamento tão simples e tão comum do dia a dia do advogado pode simplesmente colocar o nosso processo lá na frente do servidor, lá no local certo, furando então a fila do EPROC. Maurício, fala para nós então mais sobre esse pulo do gato de hoje. Tá. Pulo do gato, uma expressão que tu usa bastante, eu acho que é bem conveniente hoje. Primeiro eu vou fazer só uma explicação, porque na internet as coisas, né, até o que é impressionante, né, tu deixas gravado as lives, né, e pessoas que assistem depois e vêm conversar com a gente, né, é bem bacana esse efeito perpétuo que fica. Então, pessoal, uma professora minha de biologia do ensino médio, professora Silvia, querida professora, me mandou uma mensagem dizendo o seguinte: não acredito que tu vai ensinar a furar fila. Pode isso? E eu falei, calma, prof, não. É furar fila do modo ético, pessoal, tá? É do modo legal, é sabendo operar o sistema, é porque não tem outra figura para usar que não seja furar fila. Quem não usa isso que a gente vai falar hoje, pode ficar meses para trás. Somando várias intimações, pode ficar ano o processo para trás, tá? Então, vamos lá. Eu quero só fazer uma pequena lembrança da live passada nossa, porque eu acho que é um conceito interessante para a gente partir dele hoje. Cada vez, lembrando, que a gente do judiciário intima vocês advogados, a gente está esperando, tá, uma informação de vocês. E essa informação, ela pode vir como forma de petição ou como forma de decurso de prazo, porque o decurso de prazo nos passa uma informação importante. Então, esse é um ponto que nós devemos guardar. Outro ponto que nós devemos guardar. Quando nós intimamos vocês no EPROC, e eu acredito que outros processos eletrônicos, vi que tem a doutora Jane lá de Belém do Pará aqui agora, eu acho que o Pará ainda não usa o EPROC, doutora. Faça uma militância para usar, a senhora não vai se arrepender. Mas os outros processos eletrônicos também têm essa característica. Quando dispara-se a intimação, abrem-se 10 dias corridos. Não importa se é feriado, não tem nada a ver com isso. 10 dias corridos se abrem. Esses 10 dias corridos, se no final dele, se até o final dele o advogado não tiver entrado e se intimado e aberto o prazo 2, né, que vem depois dos 10 dias, o prazo 2 vai abrir automaticamente. Qual é o prazo 2? Prazo 1, 10 dias corridos. O prazo 2 é o prazo processual, é o prazo que o juiz deu para que vocês falem, né? Fale o advogado sobre a contestação em 15 dias. Esses 15 dias é o prazo 2. O prazo 2 são somente dias úteis, tá? CPC, somente dias úteis. E agora nós vamos começar a chegar no âmbito da live de hoje. Nós temos o prazo 3, que é o quê? Findo o prazo 2, a gente espera o quê? Uma petição ou simples decurso de prazo, certo? Quando vem essa petição ou simples decurso de prazo, começa um terceiro prazo, que é o prazo do judiciário, tá? Esse prazo se inicia com uma triagem. Esse prazo pode variar muito a depender do cartório que está tramitando o processo, da sobrecarga, do assoberbamento.
só dar um salve aqui para a doutora Aline Noronha, que entrou aqui, que é presidente da OAB Santiago. Obrigado pelo prestígio, doutora. Então, esse prazo chegou lá, o que a gente vai fazer? A gente vai remeter o processo, depois que veio o decurso ou a petição. A gente vai remeter o processo para um ato judicial, como uma decisão, uma sentença, uma carta precatória, rogatória, uma transmissão de requisição de pagamento. A gente pode também remeter o processo para um ato, digamos, de secretaria, né? Vamos fazer uma carta R, vamos fazer um edital, vamos fazer, enfim, coisas que não são assinadas pelo magistrado, certo? A gente pode, depois desse prazo ou desse decurso também, remeter o processo para o TRF, para a turma recursal, para a contadoria, para o Sejuscom, ou o Centro de Conciliação, né, no TJ, creio que seja Sejusc, enfim, e pode também simplesmente fazer uma nova intimação, né? Por exemplo, o prazo 2 era um prazo de citação. Transcorreu o prazo de 10 dias, abriu-se o prazo, vamos supor, de 30 dias por INSS contestar, esse é o prazo 2. No final veio uma petição, contestação. O que a gente faz nesse exemplo? A gente intima o advogado autor, em alguns casos, para a réplica, tá? Então, são várias essas situações que podem advir do decurso de prazo ou da petição que vocês juntaram no processo. E aí, agora, sendo mais, digamos assim, detalhista, ainda tem um prazo que eu chamo de 4, né? Que é o prazo para o juiz sentenciar, que é o prazo para o juiz dar a decisão, que é o prazo para ser feita a carta R, o mandado ser feito, conferido e assinado, tá? Não é só... Porque às vezes é uma coisa que passa uma ideia de simplicidade, mas tem muitas pessoas trabalhando e em alguns pontos do processo, eu diria em todos, mas alguns são muito sensíveis, não pode haver erro, né? Dependendo, então, do direito tutelado, por favor, tá? Então, o foco da nossa... o que eu quero mostrar para vocês é o efeito do correto e do sábio peticionamento no prazo 3, pessoal. Esse prazo, quem é que está fazendo esse prazo hoje? Esse prazo, ele pode ser feito de 2 modos. Ou por servidores, estagiários e magistrados, podem pegar essa informação de vocês e tratá-la, fazer essa triagem e dar o encaminhamento, ou pelo algoritmo do EPROC. Olha aí. Ou o algoritmo do EPROC vai pegar essa informação, esse decurso ou essa petição, e ele vai tratar para vocês. Só que tem uma pequena diferença. O algoritmo do EPROC, ele trabalha no regime 24/7, né? 24 horas por dia e 7 dias por semana. E não tem carnaval, e não tem recesso, e não tem nada. A hora que acontecer algum fato, que agora a gente vai começar a chamar de gatilho, a hora que apertar o gatilho, o algoritmo do EPROC vai dar o andamento. O que ele vai fazer? Ele vai remeter para a sentença, se for o caso. Ele vai dar vista para contrarrazões, se for o caso. Ele vai remeter lá para a contadoria, se for o caso. Ele pode... E detalhe, ele faz isso no segundo seguinte que aconteceu o gatilho em algumas situações. No segundo seguinte, né? E o que eu vou agora tentar passar uma ideia para vocês é como usar esse algoritmo. Me interrompa a hora que você quiser aí, tá, Glaucia? Ah, não, eu só vou te interromper só para dizer que olha como os algoritmos estão nos
perseguindo em todos os lugares, né, Maurício? Porque, assim, se a gente não entender... Até no STF, gente, tem robô no STF, tem robô no STJ, tem robô em todos os lugares onde tem jurisprudência hoje. Então, muitas das sentenças, muitos acordos, muitas coisas que vocês estão tendo ou vão ter aí nos processos de vocês, estão sendo criados por robôs. Então, olha que interessante a gente entender do algoritmo dentro do EPROC para melhorar a nossa advocacia. Então, não basta hoje o advogado só saber o direito, só saber... só, né? A gente só faz uma faculdade. Aí, sai da faculdade e não sabe nada, né? Então, eu que em Santiago, eu fui presidente da comissão do Jovem Advogado por um tempo, na gestão da Marione, e a gente fazia, né, muitas reuniões e a gente falou, cara, a gente não aprende a advogar. A gente vai aprender a advogar na prática mesmo e, assim, errando muito. Então, esse atalho que a gente está tendo hoje de furar a fila furar a fila no bom sentido, tá? Ninguém tá furando a fila, a gente tá só mostrando como agilizar o nosso processo dentro do EPROC, sabendo usar o sistema. Então, olha como o advogado hoje está se formando, pegando a OAB e tendo a oportunidade de já começar a advogar do jeito certo, né? Já começar a advogar de uma maneira que consiga agilizar o processo, consiga colocar o processo no lugar certo, consiga ali os prazos, né, que tu falaste, por exemplo, esses prazos, 10 dias corrido, 15 dias úteis, depois mais o terceiro prazo. Esses prazos, por incrível que pareça, muita gente ainda não entendeu qual que é aquele primeiro prazo, por exemplo, que a gente clica lá em abrir prazo, né? Ou a gente clica em dar ciência com renúncia de prazo, que a gente falou na outra live, né? O porquê que a gente faz isso. E tudo isso, sabendo utilizar essas ferramentas que o EPROC tem, a gente consegue dar andamento de fato no processo, né? Alterar ali as datas do processo para que ele se conclua logo, por mais que existam processos que vão demorar por conta, às vezes, da localidade, ter muito processo, né? Pessoal, tá gostando do conteúdo? Se você gosta dessa abordagem analítica e das consequências de cada ato que vocês praticam dentro do processo, para reverter em honorários para vocês, em celeridade para o cliente de vocês, e isso vai fazer no boca a boca o escritório de vocês ganhar uma vantagem. Aqui embaixo a gente tem um conteúdo com 30 insights, principalmente para aqueles que estão começando, sobre como alavancar a tramitação dos seus processos dentro da justiça, tá bom? Dá uma olhada sem compromisso ali, qualquer comentário deixa aí para nós. Um abraço. Eu tenho alguns processos, eu acho que eu comentei da vara na comarca de Taquara, que, nossa, é EPROC da Justiça Comum, então tá demorando bastante, mas a gente tá falando aqui mais da Justiça Federal. Então, olha, por mais que o algoritmo também trabalhe em todos os EPROCs, em todas as varas, a importância que o advogado tem hoje de entender o algoritmo do EPROC para que a gente consiga advogar da melhor forma possível. E uma coisa que me chamou muita atenção, Maurício, uma vez tu me disse o seguinte, que o servidor que está ali trabalhando, né, no teu caso, ele já sabe qual que é o advogado que entende e que não entende do EPROC só pelo andamento do processo. Ó, esse aqui entende, esse aqui não entende. Então, aquele advogado que entende do EPROC, ele vai estar muito à frente, né? Ele vai estar muito... tá sabendo lidar com todas as situações que aparecem ali nos processos. Então, só fazendo uma ressalva, assim, eu faço as minhas ressalvas como advogada, porque eu vejo a importância que é de entender, né, ali o processo, o EPROC, como um algoritmo, como tu está explicando. Doutora Gláucia, assim, ó, uma outra questão que é bem importante que os advogados saibam, e até para ser nossos parceiros, né, sugestões, eu sempre digo, né, o EPROC é vivo, ele tem vida própria, e ele é treinável, tá? Ele é treinável. Esse algoritmo, ele é customizável, ou seja, eu posso deixar o robô trabalhando do jeito
que o juiz federal que toca, o juiz federal foi costume, né? Juiz federal, juiz de direito, enfim, qualquer juiz que jurisdicione com o EPROC. Eu posso deixar o EPROC do jeito que o entendimento dele comportar, né? Ou um advogado, foi o caso da doutora Daniele, o advogado reporta uma dificuldade, eu faço um cotejo com um algoritmo e digo, poxa, se eu fizer um ajuste aqui, vai melhorar para todo mundo, né? Então, por exemplo, assim, ó, o grande pulo do gato, gostei dessa expressão, é a gente deixando ele de uma maneira, aparando arestas. Ó, aqui vai melhorar se fizer isso, faz um teste aqui, e ele vai ficando muito interessante. O EPROC de Santiago já está muito diferente de quando esse algoritmo começou. Só com base em tentativas, erros, métrica dos resultados, como que aconteceu, feedback dos advogados, muito feedback dos servidores, dos estagiários, da magistrada. Então, isso tudo vai moldando esse algoritmo. Por exemplo, vou começar a tratar de exemplos que eu acho que fica mais fácil compreender. Nós alimentamos o nosso EPROC aqui em Santiago com o processo entra e o robô faz concluso para decisão. Nós não precisamos mais que um servidor olhe, faça esse comando lá. Se for distribuído um processo à meia-noite, ele vai ser concluído para decisão pelo robô, certo? Tem alguns comandos que agem apenas na madrugada, então pode haver uma variação. Mas, enfim, ninguém vai precisar entrar naquele processo e gastar tempo para fazer ele concluso para o magistrado. Isso foi nós que alimentamos aqui em Santiago. Há juízos que fazem essa análise inicial, tem uma portaria que delega um checklist para servidores e fazem um ato de secretaria. Aí não haveria sentido em fazer a conclusão automaticamente depois da distribuição. Mas a nossa juíza diz, só a decisão vai analisar a petição inicial. Então, não tem por que eu ficar olhando, esse aqui vai para decisão, esse aqui vai para ato de secretaria. Eu sei que todos vão para decisão, então eu ensinei o robô a fazer a conclusão toda vez que um processo inicial é distribuído, que uma petição inicial é distribuída. É o robô que está agindo, certo? Maurício, eu te pergunto, só fazendo uma ressalva sobre isso que tu está falando, que tu mexe, então, no robô da comarca de Santiago. Cada comarca, ela é independente? Assim, ó, existem regras padrão, vamos chamar assim, que são engessadas. Aquelas não podem ser mexidas por nenhuma subseção, nenhuma vara federal, ou deve estar, eu não sei se a Justiça Estadual está trabalhando com essa lógica, mas a administração do TRF trabalha com essa lógica. Então, por exemplo, para quem aqui trabalha com previdenciário, aquele tramitação ágil, o TA. Se entrar um TA, ele remete para a central de perícias. Ele faz ali o cheque da prevenção, se cruzar pela prevenção, o robô vai remeter para a central de perícias. Eu não tenho como mexer nisso. Eu não tenho como dizer hoje, não quero que vá para a central de perícias. Né? Só se eu fizer uma gambiarra muito no sistema, mas eu não tenho como mexer nessa regra, certo? Então, todo processo que tiver perícia, por exemplo, perícia tanto social quanto a perícia médica, ou só perícia médica que vai automático? Esse que nós estamos falando do TA está sendo por hora para benefícios por incapacidade, certo? Então, é só perícia médica, tá? Mas eu posso criar, e a perícia social seria, a
apesar de ser um tipo de benefício por incapacidade, é para o benefício assistencial. Isso. Né? E aí a gente não trata ele como benefício por incapacidade, a gente trata como benefício assistencial mesmo. Benefício por incapacidade para nós é auxílio acidente, aposentadoria por invalidez, auxílio por incapacidade temporária, né? Então esses aí vão para a central de perícias por TA, mas a TA está sendo pensada para ser expandida. Então em breve eu creio que vai abarcar o benefício assistencial e também aposentadorias, tá? Então, essas regras de TA, eu não posso mexer. Não posso mexer. Agora, várias outras eu posso. Né? Várias outras, até eu tenho outros exemplos aqui. Depois de um despacho inicial, nós temos, em alguns casos, o robô disparando a citação. Não precisa ninguém pegar no processo para citar. Né? É uma regra que nós concluímos, nós fizemos isso. Né? Existem colegas que optam por outros fluxos. Né? Tudo depende muito do entendimento do magistrado. Mas aonde eu quero chegar agora para vocês, que é uma informação que eu penso ser assim, ó, bem relevante. O foco da atenção do advogado deve ser, e eu acho que vale uma conversa assim, tá? Como essa que nós estamos tendo, presencial com a OAB e tal, para pegar esse fluxo, para customizar, olha, o que eu tenho que fazer aqui, como que eu ganho tempo aqui? Por exemplo, olha aqui, ó, eu peguei um desenho aqui, a contestação, tá? A contestação, vamos supor, num exemplo, que seja uma matéria de direito, uma matéria ou já instruído, vai ser contestação, vista para o advogado, e réplica e sentença, tá? Então, para esses casos, o nosso EPROC aqui está do seguinte modo. Eu falei para ele, EPROC, estou citando o INSS. Quando vier essa contestação, que vai ser o próximo gatilho, eu quero que tu imediatamente intime o advogado da parte autora para a réplica. Aí o INSS vem e contesta, naquela hora sai a expedição para a réplica. Naquela hora. Sem ninguém, eu nem vejo esse processo. Esse tipo de processo a gente vê na inicial e depois alguém do gabinete junto com o juiz vai ver na sentença. Ninguém vê mais ele. É uma coisa muito louca. Tá? Então, chegou a contestação, expedição para réplica. Então, na expedição para réplica, começa o primeiro prazo de 10 dias. Certo? Depois, o prazo da réplica é o processual concatenado nele. Vamos lá, 15 dias. E depois vai depender da informação que o advogado nos trouxer. Se o advogado peticionar, eu não tenho como botar um robô ainda, tá? Para ler essa petição. Né? Pior que algumas já tem, mas não, é para outra situação isso aí. Se o advogado peticionar, vai para uma fila. Tá? Se o advogado der decurso de prazo, o robô vai lançar concluso para a sentença. Na hora que o advogado fizer isso. Na hora ele vai lançar concluso. Então precisa peticionar em várias situações, né? Isso é muito legal, Maurício. E pessoal, tá gostando do conteúdo? Se você gosta dessa abordagem analítica e das consequências de cada ato que vocês praticam dentro do processo, para reverter em honorários para vocês, em celeridade para o cliente de vocês, e isso vai fazer no boca a boca o escritório de vocês ganhar uma vantagem. Aqui embaixo a gente tem um conteúdo com 30 insights, principalmente para aqueles que estão começando, sobre como alavancar a tramitação dos seus processos dentro da justiça. Tá bom? Dá uma olhada sem compromisso ali, qualquer comentário deixa aí para nós. Um abraço.